Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Análise de Circuitos Elétricos 2. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo de filtros seletivos e hoje vamos ver os filtros ativos. Primeiramente, a gente precisa entender que os filtros passivos eles apresentam duas grandes limitações, que a primeira é não poder gerar um ganho superior a 1, nem acrescentar energia ao circuito, e o outro fator é que algumas vezes precisam de indutores robustos e caros. Já os filtros ativos, diferente dos filtros passivos, que são formados por resistores, capacitores e indutores, os filtros ativos eles são formados por resistores, capacitores e amplificadores operacionais. As vantagens, eles são menores e mais baratos, por não precisarem dos indutores, e podem ser ajustados para ganhos maiores que 1. Isso daqui é uma das grandes diferenças que a gente vai identificar com relação aos filtros ativos. E desvantagens, eles são menos estáveis. Aqui tem um filtro de primeira ordem aqui genérico, onde eu tenho um amplificador operacional, as impedâncias de entrada e de saída, com tensão VI, corrente 1, tensão de saída V0, corrente 2 e essa corrente N aqui. A corrente 1 ela é dada pela relação de VI sobre ZI, a corrente I2 é dada pela relação de V0 sobre Z0, onde esse nosso Z0 aqui é nosso ZF, né? A corrente IN, ele é o somatório da corrente I1 mais a corrente I2, mas nós sabemos que amplificadores operacionais, essa corrente IN aqui, ela vai ser igual a zero nessa configuração. Logo, a corrente I1 é o inverso da corrente I2. Para achar a função de transferência aqui, eu vou usar a relação de V0 sobre VI, onde essa relação é igual a Z0 e 2 sobre ZI e 2, lembrando que Z0 é esse ZF aqui, tá pessoal? Então a função de transferência desse filtro genérico é igual a menos a impedância de saída sobre a impedância de entrada, Z0 sobre ZI. Os componentes escolhidos para ZI e ZF determinam se o filtro é passa baixa ou passa alta. Filtros ativos passa baixa de primeira ordem. Essa aqui é a configuração de um filtro passa baixa de primeira ordem, onde eu vou ter essa resistência aqui de entrada RI e na saída eu vou ter essa combinação da resistência RF com o capacitor CF. Algumas condições importantes têm que ser atendidas. Primeiramente, a tensão de saída V0, o módulo dela tem que ser menor ou igual que a tensão VCC que alimenta o amplificador operacional. Então, se esse amplificador operacional aqui ele for alimentado em 5 volts, esse valor de 5 volts vai ser o valor limitante para a tensão V0. Outra relação é que a relação de RF sobre RI vezes VI tem que ser menor que VCC, e a relação de RF sobre RI tem que ser menor ou igual que VCC sobre VI. Nós sabemos aqui que a relação da função de transferência para a configuração de um filtro genérico é a relação de menos Z0 sobre ZI. Nós vamos aplicar essa relação é o paralelo entre esse resistor e esse capacitor, que será o nosso Z0, sobre RI, que é a nossa resistência aqui de entrada. Vou fazer algumas manipulações matemáticas, passar esse RI para cima, transformar esse capacitor aqui no domínio da frequência, vai ficar 1 sobre SC, sobre RI, que multiplica RF mais 1 sobre SC. Com isso, chegamos à conclusão que a função de transferência para esse filtro passa baixa vai ser menos RF sobre RI, que multiplica 1 sobre RF CF, dividido por S mais 1 sobre RF CF. Se vocês lembrarem lá da função de transferência de filtros passivos, onde a gente determinou que a função de transferência para um filtro passa baixa tinha essa configuração, é ωc sobre S mais ωc, fazendo um paralelo dessa função de transferência com essa nova função de transferência para esse filtro ativo, nós vamos ter que a relação de menos RF sobre RI, a gente vai chamar de um fator K, que seria o ganho desse nosso filtro. A frequência de corte vai ser 1 sobre RF-CF. Vejam que o ωc aqui ele tem o mesmo comportamento nas duas equações, né? Tanto essa como essa apresentam essa mesma configuração. Então, nossa frequência de corte para o filtro passa baixa de primeira ordem vai ser 1 sobre RF-CF. E a nossa função de transferência vai ficar como sendo menos K, que é o nosso ganho, que multiplica a frequência de corte sobre S mais a frequência de corte. Vamos aplicar aqui um exemplo, calcular os valores de C e de R2
para que com R1 igual a 1 ohm, o filtro passa baixa resultante tenha um ganho de 1 na banda de passagem e uma frequência de corte de 1 radiano por segundo. Determine também a função de transferência do filtro e use para traçar um gráfico de amplitude de Bode. A gente sabe que a nossa resistência RI é de 1 ohm, nosso ganho é 1, é um ganho unitário, nossa frequência de corte é 1 radiano por segundo e a gente precisa determinar quem é o nosso CF. A relação do ganho é RF sobre RI. Então, se nossa resistência RI é 1 ohm e nosso K é 1, significa que nossa resistência aqui, RF, vai ser igual a 1 ohm também. Pegando a expressão da frequência de corte, 1 sobre RF-CF, para determinar nosso capacitor, vai ficar CF igual a 1 sobre 1, que multiplica 1. Nosso capacitor vai ser igual a 1 farad. Aplicando esses valores na nossa função de transferência, nós vamos ter que nossa função de transferência de H de S é igual a menos 1, que multiplica 1 sobre S mais 1. A gente pode traçar o diagrama de Bode desse filtro, onde nossa frequência de corte aqui é 1, ele vai ser 0 até a nossa frequência de corte começa a decair em menos 20 dB por década a partir desse ponto. Filtros ativos passa alta de primeira ordem. Nós vamos ter agora a configuração onde nossa resistência de entrada está em série com o capacitor e a nossa resistência aqui de saída é RF, ela está sozinha. Eu preciso achar a relação de menos Z0 sobre ZI ou V0 sobre VI. Fazendo a função de transferência vai ficar menos RF sobre RI mais CI. E eu vou transformar isso aqui no domínio da frequência complexa. Vou achar esses termos. Após algumas manipulações matemáticas, eu vou chegar que H de S é igual a menos RF sobre RI, que multiplica S sobre S mais 1 sobre RI CI. Traçando um paralelo dos filtros passivos que nós determinamos a função de transferência para filtros passa alta, nós temos a configuração que um filtro passa alta é S sobre S mais ômega-C, que é a nossa frequência de corte. Logo, o nosso ganho K aqui é a relação RF sobre RI. ômega-C, que é a nossa frequência de corte, é 1 sobre RI-CI, que seria a nossa frequência de corte. E a configuração do nosso filtro ativo aqui, da sua função de transferência, é menos K, que multiplica S sobre S mais ômega-C. Vamos fazer um exemplo. Projete um filtro passa altas com um ganho de 10 em altas frequências e uma frequência de corte de 500 radianos por segundo. Use um capacitor de 0,1 microfarad em seu projeto. A gente tem que determinar RI e RF, que nós não sabemos. Nós sabemos que o nosso ganho é igual a 10, nossa frequência de corte igual a 500 radianos por segundo. E o nosso capacitor CI é igual a 0,1 microfarad. Eu sei que a relação da nossa frequência de corte é 1 sobre RI-CI. Vou substituir os termos que eu tenho. A nossa frequência de corte aqui, vejam que já está em radianos por segundo. Então vai ficar 1 sobre 500, que multiplica 0,1 vezes 10 a menos 6. A nossa resistência RI é igual a 20K. Para achar RF, eu vou utilizar a relação com o ganho. Vai dar que RF é igual a 200 kΩ. Pegando a função de transferência padrão que nós temos para o filtro passa alta ativo, nós vamos ter que H de S é igual a menos 10, que multiplica S sobre S mais 500. Tá, pessoal? Aqui não é 1, aqui é S. Filtro ativo passa faixa. Ele é a combinação de 3 filtros diferentes. Tá? Primeiramente, a gente vai ter um filtro passa baixa com ganho unitário, com frequência de corte maior entre as duas frequências. Depois vamos ter um filtro passa alta, com ganho unitário também e frequência de corte menor entre as duas frequências. E um amplificador inversor que fornece o ganho desejado dentro da banda de passagem. Então a gente vai ter esses 3 filtros aqui em cascata, um filtro passa baixa, um filtro passa alta e um amplificador inversor. Vamos ter essa configuração aqui no nosso circuito. Para achar nossa função de transferência, eu vou fazer a relação de V0 sobre VI, onde essa relação de V0 sobre VI é exatamente quem? É a multiplicação dos ganhos que eu tenho para cada módulo. Se vocês lembrarem da aula de diagrama de Bode, foi feita a demonstração que se eu quero a relação de V0 sobre VI em um circuito que tem vários estágios, eu vou pegar a relação do ganho de cada estágio e vou multiplicá-las. Eu vou encontrar essa configuração aqui. Vou fazer algumas manipulações matemáticas
E eu quero que minha função de transferência ela tenha essa configuração aqui, ó. Eu vou determinar que a frequência de corte 2 ela é muito maior que a frequência de corte 1. Com essa afirmação, eu sei que a frequência de corte 1 mais a frequência de corte 2 é aproximadamente a frequência de corte 2. E eu vou chegar nessa expressão que h de S é menos K, que é o nosso ganho, ômega C2, que é a frequência de corte 2 vezes S, dividido por S ao quadrado, mais a frequência de corte 2 vezes S, mais a frequência de corte 1 vezes a frequência de corte 2. Eu vou achar que a nossa frequência de corte 1 é 1 sobre RA-CA e a nossa frequência de corte 2 é 1 sobre RB-CB. Vou tirar o módulo da nossa função de transferência. Tirando o módulo da nossa função de transferência, nós vamos poder determinar o nosso ganho K, onde o nosso ganho K ele é RF sobre RI, exatamente os resistores aqui que estão envolvidos nesse amplificador final, que é o nosso amplificador de ganho inversor, K RF sobre RI. Também conhecido como passa-faixa de banda larga. Uma das condições para que esses filtros possam operar é a relação da frequência de corte 2 sobre a frequência de corte 1 tem que ser maior ou igual que 2. Aqui nós temos um exemplo de um filtro passa-faixa. Aqui embaixo estão os filtros com ganhos unitários, tá? Que são dos estágios. E aqui em cima eu tenho os filtros já com ganho na banda de passagem, determinado pelo último estágio. Então aqui embaixo tem um filtro passa alta. No final, na frequência corte 2, o filtro passa baixa atuando. E aí, quando eu aplico o ganho, esse gráfico aqui, ele sobe e fica nessa região. Um exemplo, projetar um filtro passa-faixa para um equalizador gráfico com fator de amplificação igual a 2, dentro de uma faixa de frequência entre 100 e 10 kHz, usar capacitores de 0,2 microfarad. Então, todos os nossos capacitores aqui serão de 0,2 microfarads. O nosso ganho foi dado que é igual a 2. Nossa frequência de corte 1 é igual a 100 Hz e a nossa frequência 2 é igual a 10 kHz. Eu sei a relação da frequência de corte 2 é dada pela relação de 1 sobre RB/CB. Eu consigo determinar RB. Vejam que a nossa frequência de corte aqui ela está sendo aplicada com 2π, né, para transformar de Hz para radianos por segundo. RB igual a 80 ohms. Vou fazer a mesma coisa para a frequência de corte 1, que é a relação de 1 sobre RA/CA. Nossa resistência RA é igual a 8 ohms. Para o nosso ganho, K, que é a relação de RF sobre RI, eu vou determinar aqui, já que não foi um dado fornecido pela questão, eu vou determinar que RI é igual a 1K. Se nosso ganho é 2 e nosso RI é igual a 1K, nosso RF vai ser igual a 2 kΩ. Nós podemos montar a nossa função de transferência H de S, que vai ser igual a menos 2π vezes 10 a quarta, que multiplica S, dividido por S ao quadrado, mais 2π vezes 10 a quarta S, mais 4π ao quadrado, 10 a sexta. Filtro rejeita faixa, ele pode ser dividido também em 3 componentes, né? Nós vamos ter um filtro passa baixa e outro filtro passa alta. Esses dois agora vão estar atuando de forma paralela. Eles terão ganhos unitários também. E no final ele vai ter um amplificador somador, somando esses dois sinais aqui, que ele vai ter um ganho K na faixa de passagem. Essa aqui é a configuração do filtro rejeita faixa, o filtro passa baixa, o filtro passa alta e o nosso amplificador somador. Uma das condições que nós temos é que a frequência de corte 2 tem que ser muito maior que a frequência de corte 1. Aqui do lado nós temos a representação no diagrama de Bode desses filtros. Essa primeira parte aqui nós temos o nosso filtro passa baixas. Aqui o filtro passa alta. A partir do momento que eu faço o somatório desses dois filtros e aplico um ganho, o comportamento do meu filtro vai ser dessa forma aqui. Onde a partir da frequência de corte 1 até a frequência de corte 2, todas essas frequências serão rejeitadas. Para montar a função de transferência do filtro, nós vamos ter menos RF sobre RI, que multiplica o somatório dos dois sinais, já que nesse amplificador somador eu estou somando o sinal do passa baixa com o filtro passa alta, que vai ter essa configuração aqui. Vou fazer algumas manipulações matemáticas. Vou chegar na expressão que a frequência de corte 2 é 1 sobre RA/CA e a frequência de corte 1 é igual a 1 sobre RB/CB. Aplicando o módulo
Na opção de transferência, eu vou achar RF sobre RI, onde RF sobre RI é exatamente o nosso ganho. Um exemplo, projetar um circuito baseado no filtro rejeita faixa. O diagrama de Bode para a resposta de amplitude desse filtro é mostrado na figura. Use capacitores de 0,5 microfarads em seu projeto. Fica essa tarefa aqui para vocês fazerem em casa, tá? Como tarefa final dessa unidade, resolver as questões da lista de exercícios de filtros ativos. Bons estudos e até a próxima.